Deixe-me começar dizendo isso. Eu amo a Disneylândia, sempre amei. A mansão mal-assombrada, Piratas do Caribe, Space Mountain. Me chame de bobo se quiser, eu amo todos eles. Desde que me lembro, sempre houve uma certa onda de excitação mágica, sempre que eu falava sobre isso. Aquele cheiro de graxa de eixo do trem misturado com pipoca fresca, enquanto você dá os primeiros passos pela Main Street. Sua primeira visão do castelo da Bela Adormecida, brilhando e vibrante sob o sol do sul da Califórnia. O maravilhoso dilema de ter que escolher entre o Matterhorn ou o Mr. Toad's Wild Ride. Tudo isso vem com uma ressalva: as multidões. Mas com tantas grandes aventuras prestes a acontecer, quem se importa? Estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Bem, talvez nem todos. Esses sentimentos que tenho em relação ao lugar mais feliz da Terra eram sentimentos que eu tanto queria compartilhar um dia com meus próprios filhos. E na maior parte, eu compartilhei. Meu filho, que tem 10 anos, está começando a apreciar a magia agora. Admito, no entanto, não tanto quanto eu apreciava na idade dele. Mas na semana passada, vi sua empolgação finalmente transbordar quando estacionamos o carro e pegamos o trem para nossa visita anual de verão. No final de agosto, as multidões às vezes diminuem à medida que as aulas estão começando. Isso é diferente para nós, pois educamos nosso filho em casa desde a 4ª série. Temos mais liberdade com nossa programação do que a maioria, e essa viagem à Disneylândia se tornou nosso fim não oficial do verão e o início do ano letivo dele. Todos nós temos nossos brinquedos favoritos. Minha esposa e eu, a mansão mal-assombrada, é claro. O favorito do meu filho, surpreendentemente, é o Jungle Cruise. Olhando para trás, foi um lugar apropriado para conhecê-los, enquanto esperávamos na fila para um brinquedo com um tema de sobrevivência selvagem. Um passeio de barco onde tudo dá errado e você é atacado por todos os tipos de animais selvagens. Porque é isso que eles são. Animais selvagens, mas eles parecem normais o suficiente. Uma família saudável de 5 pessoas e amigáveis ao extremo. Foi o menino, quase da mesma idade do meu filho, que começou a conversa. Eu não tinha percebido que eles estavam conversando, mas logo todos nós estávamos envolvidos em uma conversa entusiasmada sobre nosso lugar favorito no mundo todo. E eles certamente sabiam do que estavam falando. Como em que anos os brinquedos foram construídos? Histórias orais sobre brinquedos que já não existem mais. E quando ouvi o pai, Walter, chamar sua filha de Ariel, soube que essas pessoas eram fãs de Disney de carteirinha. Walter e Belle estão juntos há mais de 20 anos e, com seus 3 filhos, Ariel, Donald e Don e Woody, formam o grupo de fãs da Disneylândia mais intenso que alguém poderia conhecer. Tudo neles era marcado pela Disney de alguma forma ou de outra. Desde as camisetas combinando com orelhas de rato, ou os cordões de identificação cheios de pins colecionáveis, até os tênis rosa da Minnie Mouse e de Ariel. Até o adolescente do grupo, Woody, usava sua boa parte do estilo do Reino Mágico. E eles falavam do lugar como se fosse sua casa, chamando alguns funcionários pelo primeiro nome. Engraçado, os funcionários certamente não respondiam como se os conhecessem ou sequer os reconhecessem. Em troca, só havia olhares confusos. Talvez esse devesse ter sido o primeiro sinal que poderíamos ter percebido. Ou o fato de que todos eles tinham nomes de personagens da Disney. Mas não percebemos. Na verdade, depois daquele primeiro brinquedo, nos tornamos amigos da Disney, por assim dizer. Fomos em mais alguns brinquedos juntos. E foi legal. Especialmente para meu filho. Como ele estuda em casa, fazer amigos pode ser desafiador, e vê-lo interagindo com Ariel e Donald foi gratificante. Walter e Belle também eram legais e estavam cheios de todos os tipos de efeitos da Disneylândia. Woody, no entanto, não era tão amigável. Ele ficava lá quieto e observador. Mas ele era um adolescente, afinal. Depois de um passeio no voo de Peter Pan, paramos para tomar uma Coca-Cola refrescante e sentar um pouco para descansar. Sentamos juntos na sombra, enquanto esperávamos as crianças terminarem suas bebidas. Enquanto isso, as histórias de Disneylândia de Walter começaram a ficar estranhas. Na verdade, sou membro vitalício do Clube 33, disse Walter em um ponto, do nada.
e com um entusiasmo contagiante. Para quem não sabe, o Clube 33 é um clube privado exclusivo, quase impossível de entrar, apenas para VIPs, localizado na New Orleans Square. Era difícil engolir que ele era membro vitalício, e meu instinto me dizia que era besteira. Mas a promessa dele de almoçarmos naquele clube exclusivo manteve minhas dúvidas afastadas. Talvez seja verdade, pensei. Vamos em mais alguns brinquedos e depois vamos lá, ele disse. Eu tentei educadamente direcionar para nos separarmos, mas ele insistiu para que nos juntássemos a eles. Eu podia ver aquele olhar nos olhos da minha esposa. Aquele que me diz para tomar uma atitude e cortar o contato. Mas ei, o Clube 33 é uma oportunidade única na vida. Quando todos nos levantamos para ir embora, notei Walter pegar o copo de refrigerante vazio do meu filho. Ele jogou as sobras na lata de lixo e depois pegou a tampa com orelhas de rato e o canudo. Ele entregou para Belly, que colocou em sua pochete. Walter olhou para mim e cheirou seus dentes brancos e brilhantes. Tudo é uma lembrança, ele disse. Deveríamos tê-los deixado ali mesmo, mas não deixamos. Em vez disso, as crianças começaram a decidir em qual brinquedo iríamos em seguida, e sendo os pacifistas que minha esposa e eu somos, nós simplesmente concordamos. Meu filho pegou o mapa do parque para dar uma olhada. Em algum momento do processo, ele fez um corte de papel agradável e profundo no polegar. Eu não percebi até que estávamos todos esperando na fila da mansão mal assombrada, quando ouvi Ariel explicar ao meu filho que ele deveria chupar o corte para parar o sangramento. Dei-lhe um guardanapo para usar. Ela continuou insistindo que ele chupasse o corte. Achei sua insistência perturbadora, mas foi mais tarde, na escuridão do elevador que se estica, quando vi Ariel com o polegar do meu filho na boca, que meu desconforto se transformou em terror. Fiquei paralisado em choque com o que estava vendo, e meu filho também. Ela estava sugando o sangue do corte dele. Meu instinto paterno agarrou sua mão e a puxou da boca daquela pequena peste. Ela olhou para nós dois com a inocência de uma boneca de porcelana, estoica e calma. Olhei ao redor para ver se minha esposa tinha notado, mas Walter estava falando sem parar com ela. Na verdade, com todos. Este brinquedo foi o último em que o Sr. Disney trabalhou antes de morrer. Ele se gabou para o aborrecimento de todos na fila. Tentei reunir minha família para podermos ir juntos, mas na confusão da esteira rolante sem parar, vi minha esposa se afastar com Belly e eu fiquei preso com Walter. Garanti que meu filho estivesse apertado ao meu lado. Ariel e Donald foram juntos. Woody foi sozinho. Durante todo o meu brinquedo favorito, Walter passou a explicar detalhes de cada cena que passávamos. A hidráulica e a animatrônica, as técnicas usadas para criar os hologramas. Aprendi mais do que precisava, ou jamais quis, sentado ali enquanto ele sistematicamente arruinava meu brinquedo escuro, mais favorito e querido. Mas ainda mais perturbador para mim era a pequena sanguessuga no carro atrás de nós. E minha esposa sentada ao lado de Deus, sabe o que à nossa frente? Estávamos presos. Tudo o que eu queria era nos tirar daquele brinquedo e longe deles. Quando o passeio finalmente terminou, o aviso do narrador, cuidado com os fantasmas caronistas, de repente ganhou um significado totalmente novo. Apressei-nos para sair e perguntei ao primeiro funcionário que vi onde eu poderia encontrar um posto de primeiros socorros. Quem sabe que tipo de doença essas pessoas poderiam estar carregando? E aquela garota estava chupando o corte fresco do meu filho. Walter tentou nos direcionar para o Clube 33. Peguei as mãos da minha família assim que nos misturamos à multidão e mudamos de rumo para a Main Street. Continue andando, não olhe para trás. Minha esposa entendeu o que eu estava fazendo e concordou. Caminhamos rapidamente, navegando pela multidão de pessoas por o que pareceu uma eternidade, esperando que aqueles esquisitos não estivessem atrás de nós. Assim que chegamos à Main Street, finalmente olhei para trás e não vi nada. Nós os perdemos. Nervosamente despejei montes de pomada de primeiros socorros no polegar do meu filho, explicando à minha esposa o que eu vi. Você também não vai acreditar no que eu vi, ela respondeu enquanto eu colocava um curativo temático da Disney no polegar oleoso do meu filho. Mas não havia tempo para discutir.
Precisávamos tomar uma decisão. Finalmente decidimos que, em vez de sair do parque completamente, iríamos para a propriedade irmã, o California Adventure. Nós pagamos pelo ingresso que permite trocar de parque, e aquelas coisas não são baratas. Por que deixar alguns esquisitos arruinarem nosso último dia de verão? Que se danem. Além disso, estávamos com muita fome. Uma vez no California Adventure, sentamos no canto do restaurante mais afastado que conseguimos encontrar e começamos a relaxar enquanto nossa comida era digerida. Contei à minha esposa sobre o incidente de chupar o corte de papel e ela me contou o que tinha visto. Era igualmente perturbador. Enquanto estávamos na mansão mal-assombrada, ela deu uma olhada dentro da pochete de Belly, onde viu um saco plástico transparente com coisas dentro. Que tipo de coisas? Perguntei. Lenços de papel usados, tufos de cabelo emaranhado, como se tivessem sido puxados de uma escova, copos de refrigerante da Disney amassados restos de fast food de alguém do parque. O que parecia para minha esposa um absorvente interno seco e com crostas de sangue usado. E, para completar, a tampa com orelhas de rato e canudo do refrigerante do nosso filho que Walter havia pegado antes. Ficamos ali atônitos, quase paralisados para sequer nos movermos. O único pensamento que me veio à mente foi: que porra é essa? Olha, é o Woody! Meu filho se levantou apontando para ele. Virei-me para ver sua figura alta, curvada e magra passar pela multidão. Ele estava sozinho. Silenciosamente, sentei meu filho e tentei me fazer invisível. Minha esposa e eu trocamos olhares novamente. Sabíamos que era hora de ir para casa, mas quando nos levantamos, eles entraram no restaurante do nada. "Onde vocês foram?" Walter gritou com um sorriso gigante cheio de dentes. Eles se sentaram, nos bloqueando. Olhei para Woody, sentado sozinho em uma mesa a algumas mesas de distância e sorrindo como um louco. Ele estava nos seguindo. "Em qual brinquedo devemos ir agora, amigos?" Houve uma ligeira mudança na voz de Walter enquanto ele falava, como se soubesse que tínhamos percebido. "Acho que vamos para casa." Ele não acreditou na mentira da minha esposa. Para casa? Mal são 2 horas. Sentamos ali, presos novamente. Então uma ideia me ocorreu. Reuni minha melhor persona de pessoa educada e sugeri outro brinquedo, a Mickey's Fun Wheel. Os filhos deles se iluminaram de excitação. Minha esposa olhou para mim como se eu tivesse 5 olhos. Eu apenas entrei na brincadeira e tentei agir tão animado quanto eles. "Podemos pegar um carro só para nós e ir juntos." Walter estava radiante de alegria. Enquanto esperávamos na fila, minha esposa apertava minha mão com tanta força que pensei que ela ia quebrá-la. Mas eu tinha um plano e estava quase sendo posto em prática, especialmente quando nos aproximávamos da plataforma de embarque. A coisa mais importante era manter essa família de aberrações à nossa frente. Toda vez que meu filho se misturava muito perto da frente, eu o puxava para trás o mais discretamente possível, mantendo-nos juntos. E estava funcionando, exceto por Woody, que continuava pairando atrás de nós. Havia apenas 3 grupos à nossa frente, e meu coração estava na garganta. Se esse plano não funcionasse, não tenho certeza do que poderíamos fazer a seguir. Eu tinha que executar isso perfeitamente. A grande aposta era quantos passageiros por carro, que era 8. Perfeito. Era nossa vez de embarcar, e eu consegui nos colocar na posição perfeita. Eles estavam à nossa frente e, portanto, embarcariam primeiro. Até aquele esquisito do Woody. A roda girou e nossa gôndola estava pronta. Peguei casualmente as mãos da minha família. Hora do jogo. Assim que o show de horrores embarcou, puxei minha esposa e meu filho para o lado e nos espremi de volta pela fila. Rapidamente passamos por rostos confusos até chegarmos ao local mais próximo para sair. Olhei para trás, para a magnífica roda agora começando a girar, onde vi aqueles arrepiantes amontoados em sua gôndola, presos. Meu plano tinha funcionado. Encontrei os olhos de Walter pela última vez antes que eles desaparecessem mais alto no céu. Eles eram pura escuridão. Não perdemos tempo para sair dali, nem mesmo esperando o bonde e voltando correndo para a estrutura do estacionamento. Assim que entramos no nosso carro, soltei um enorme suspiro de alívio. "O que você está fazendo? Ligue essa droga de carro."
Minha esposa não estava tão aliviada e não ficaria até estarmos completamente fora dali. Liguei o carro e dei ré, olhando primeiro para meu filho no banco de trás. Uma sensação de raiva me invadiu. Que dia de merda para ele. Notei que o curativo dele tinha sumido. Caiu em algum lugar, ele disse. Apropriado, e pensei. Dirigimos para casa em silêncio. Já faz quase exatamente uma semana, desde nossa viagem fatídica ao lugar mais feliz da Terra. Tivemos algumas conversas em família sobre não deixar que as coisas atrapalhem nossos momentos de diversão. Não importa onde estejamos, não devemos deixar que aquela experiência bizarra atrapalhe futuras visitas. Quer dizer, merda acontece, certo? Eu estava me sentindo muito otimista em relação a tudo, até que fui pegar o correio ontem. Havia um envelope simples, sem remetente, misturado com as correspondências da semana. Eu o abri, e dentro estava o curativo do meu filho, junto com um bilhete escrito em papel timbrado de It is a Small World. Dizia: tudo é uma lembrança. Seu amigo Walt.